Quase uma prece aos que amo. Senhor dos dias e das horas, destrava meu peito que anda suspenso, cheio de ânsias sem sentido. Senhor, por favor, alivia este descompasso ao passo que o dia passa. Preciso de calma, pois minha alma na tortura se comprime e não há espaço para este afligir em meu ser. Esses são alguns dos trechos aqui, mais propriamente um poema de Escritos da Távola Redonda, poemas, contos e crônicas de oficina, obra organizada por Willy Bergamin, escritor conhecido aqui de Caxias do Sul. E aqui o texto propriamente que eu li, eu vou tentar apresentar, Angelisa Coste Faveiro Benedetti, que está ali junto com o Willy, vai bater um papo conosco. Nós temos aqui em torno de 14 autores organizados numa oficina pelo Willy, que escreveram contos, crônicas e poemas, e cada um deles tem, então, 3 textos. Não estou falando certo, né, Willy? Isso aí. 3 textos. Então, vou fazer um múltiplo aqui de 14, 28, 32, 42 textos. Então, se eu não estou enganado. E mais o texto do apresentador. E mais o texto do apresentador que eu vi. Então, seríamos, 43 textos. Na verdade, não é exatamente isso, porque nós temos o Ponzi, por exemplo, que ele não quis fazer poemas. O Ponzi é avesso a poemas, então ele fez uns 3 ou 4 mini contos. Então dá um pouquinho, mas dá quase 50 textos. Vamos arredondar para 50. Vamos dizer que nós estamos quase em 50 textos, então. Mas é mais ou menos por aí, então, o critério. Acho que eu contei mais ou menos certinho aqui para fazer. Eu não trouxe anotação, mas seguindo, então, de imediato já saúdo vocês, Willy, Angelisa, uma honra tê-los conosco aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, dividir um pouquinho dessa experiência tão rica que está sendo, né? Trabalhar na oficina e lançar o livro também. Porque a maioria de nós é a primeira obra, nós temos alguns autores que sim, já publicaram, mas a grande maioria está iniciando, então é uma boa experiência. Agora não são só meus alunos, mas são meus colegas também, né? Com texto publicado já são escritores. Já considera-se escritor. Já são escritores. Eu sou mais rigoroso com isso. Cheguei a lançar livro, mas ainda não me intitulo. Mas sabe que essa é uma questão que a gente já debateu várias vezes na aula, né? O que é um escritor? É difícil isso, né? É o cara que vende muito, é o cara que escreve muito bem, é o cara que ganha prêmios. O que é um escritor, né? Eu trouxe uma resposta A rigor também, por exemplo, todo jornalista seria um escritor, mas não necessariamente, porque é uma outra forma. Mas, mas enfim. É uma discussão que dá pano para É uma discussão que dá pano para outro programa. Porque, diga-se de passagem, por exemplo, nós, como jornalistas, e eu particularmente trabalho com texto, então todo dia eu entrego pelo menos 2, 3 textos por dia, então... É um volume bom de escrita, se for quantificar no ano, quanto que deu isso, né? E quantas pessoas leram e vai para a internet, vai para as redes sociais, enfim. Mas é interessante isso, Willy, mas entrando aqui no âmbito da literatura, porque nós do jornalismo também fizemos esse corte, ainda que haja os livros, reportagem, por aí afora e tal. Mas, enfim, a escrita literária, ela tem uma particularidade. E em Caxias do Sul tem se popularizado essas oficinas puxadas aí por escritores. É o teu caso aqui, com essa obra. Então eu gostaria de primeiro começar pelo projeto em si da oficina. Eu já, de forma proposital, seguindo o formato do Café com Letras, abri lendo um trecho da obra. Nós vamos começar pelo projeto da oficina. Aí eu vou pedir que tu expliques propriamente. Depois... eu vou ter que... Eu não decorei teu nome. Depois a Angelisa fala como participante, que eu acho que é um olhar diferente do ponto de vista de quem participa e de quem organiza. E aí nós tentamos, de forma a também contemplar textos de outros autores, que, claro, nós não tínhamos como trazer aqui os 14 autores, mas vamos tentar também contemplar os textos dos demais. Como que funcionou, primeiro, a idealização da oficina? Vamos fazer oficina, tu já tinhas quem convidar, ou as pessoas se inscreveram espontaneamente? Vamos começar do início, com perdão pela redundância. Não, beleza. Na verdade, a ideia não foi minha, tá, Fábio? Eu fui convidado, tá? A gente tem que dar os créditos aqui, né? Para a dona Ellen Cristina Herzog, que é aluna, que está no livro também, né? A Ellen é a proprietária lá da Patos do Sul, onde a gente se reúne
há quase um ano. O que é Patos do Sul? Patos do Sul é uma loja de equipamentos de aventura. Tá? Bom, não tem nada a ver com literatura. Pior que se a gente procurou umas analogias legais e conseguiu fazer, né? É uma loja de ferramentas, né? E junto ela tem uma loja de equipamentos de aventura. Até no lançamento, agora, quinta-feira, saiu uma foto dos meus alunos e atrás, chave de boca e tal, Parafusos. né? Parafuso. Aí um botou, agora eu entendi por que é uma oficina literária, né? Parecia uma oficina mesmo, né? Então, a Ellen é minha leitora há muitos anos. Ela leu todos os meus livros. E um dia, num café, ela me disse, Willi, eu quero aprender a escrever como você. Você me ensina? Se eu montar um grupo, você dá uma oficina pra gente? Eu digo, olha, se você montar um grupo aí de umas 7, 8 pessoas, podemos pensar. E a Ellen é um trator, né? A Ellen, eu disse para ela quinta-feira, ela não sabe brincar. Ela conhece muita gente, ela é muito ativa. Juntou ali uma galera dos 14 aos 80 anos, Fábio, tá? Tem estudante, a Angelisa é arquiteta, tem historiador, tem professor aposentado, tem funcionário público, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem de tudo ali. Então ela juntou esse grupo e a gente começou. Era para ser um mês de brincadeira, o pessoal gostou, foi 2 meses, 3 meses, 4 meses. Estamos há 10 meses em aula e era para concluir com o lançamento do livro. Eu disse desde o início, né? O lançamento do livro é a formatura de vocês. Não, a gente não aceita finalizar a oficina. Eles não querem terminar, né? Vamos agora para uma pós-graduação, vamos para um mestrado, vamos para um... Então a gente vai continuar, a gente abre novos módulos, né? Agora, por exemplo, a gente vai, nessa próxima semana, começar a trabalhar o romance. Nós trabalhamos no livro contos, crônicas e poesias. Cada aluno publicou no livro um conto, uma crônica e uma poesia. Que pelo menos é um método introdutório ao formato, né? Exato, pelo menos para saber diferenciar os gêneros, exatamente. As pessoas nunca acompanham aqui, claro, é impossível, o nosso bate-papo prévio, antes de começar a entrevista, o programa propriamente dito. Mas nós já no bate-papo prévio, aqui nos preparando para a entrevista, discutimos os próprios formatos dos textos que estão aqui. E isso também dá pano para manga no âmbito da literatura. O sujeito faz um texto em prosa, sem tanta organização das frases. Não, mas para aí, é um poema em prosa. Ah, não, mas eu tentei aqui fazer uma espécie de conto. Tu já fizeste uma advertência inicial com relação ao Ponzi, Luiz Carlos Ponzi, conhecidíssimo escritor, aliás, eu gosto muito do trabalho dele. O Ponzi já trabalhou aqui com a ideia dos microcontos, que em Caxias eu acredito que seja o único que insista muito nisso. Que publicou nisso. E que publicou, né? Acabou se tornando meio que os livros do estilo do Ponzi, de escrever aí em Caxias. Fala microcontos, o pessoal, os textos do Ponzi, já ficou uma coisa meio automática. Sabe que o Ponzi, ele me chama de poeta, né? Embora eu não me considere um poeta, eu acho que eu sou mais prosador, mas ele me chama de poeta porque eu tenho livros de poesia publicados. E na hora do exercício ele disse, não, eu não entendo poesia. Eu não posso escrever poesia porque eu não consigo entender. Aí eu abri uma exceção para ele, né? Eu digo, então tá. Então, em vez de poesia, você escreva os seus microcontos, que ele manda muito bem nos microcontos. Então tá aí no livro. Aqui tem um que já é intitulado Microcontos. A propósito, que a gente pode abrir aqui um parênteses. Não suporto lingerie bege, cor de toalha e de estola de padre. Acabou. Sabia ter nascido com um parafuso a menos, iria ser poeta. Apenas aquelas poucas ruguinhas a partir do queixo que findavam logo no pescoço poderiam denunciar seus mais de 70 aninhos. Então, vi uma jovem oriental de aproximadamente 1,80 m, muito linda, e que se tivesse uma bunda brasileira seria perfeita. Depois ele tem... ele usa bastante da ironia, tem aqui o outro texto de... Só que daí, na verdade, ele é... Aqui também seria interessante discutir formato. Esse texto que ele titula Tapa na Bunda é quase que uma aglutinação de diálogos aqui. Ele é feito em travessões. Então aí o leitor também tem que acompanhar a sequência do diálogo e tentar compreender. Ficou muito legal. Nós trabalhamos na oficina o conto epistolar ou o conto só feito de diálogos, né? Então são maneiras, são formas de... O turco não... Também, enfim, ele fez aqui
Ficou interessante. Sim, epistolar que levanta uma ideia de cartas, né? Exato, que seria como... as epístolas. Né? As epístolas, né? Isso aí retoma lá no século XVII, XVIII, por aí. Enfim, depois as pessoas encontram os escritos e aí começam a organizar, né? Aquele formato de troca de cartas, né? Hoje o pessoal troca o WhatsApp, quando vê já deletou tudo. Não fica mais o registro, né? Mas eu queria ouvir de ti também. Como é que foi aí o olhar dos participantes? E tanto de ti quanto talvez dos demais, conforme vocês conversavam entre vocês ali. Eu acredito que nós todos temos uma linha em comum, que é o amor pela literatura. Isso é um ponto que todos nós temos. E cada um tem a sua bagagem individual. Que nem eu sou arquiteta, então às vezes eu tenho também uma visão mais estética e transfiro para as palavras algo assim, busco equilíbrio, enfim. E eu acho que cada um tem uma proposta diferente e o que está rico no livro é exatamente isso. Cada um ter a sua visão sobre o mundo, sobre a sua bagagem e transferir da sua forma para o próprio livro. Então, o livro em si está sendo, eu acho, muito rico. A propósito que estamos falando contigo, eu abri aqui com o teu poema, Quase uma Prece, e depois nós temos Resiliência e Os Caminhos do Sim, aí seguindo a proposta da oficina de contos e crônicas. O que tu tens a falar acerca desses livros? Porque o poema ali que eu usei para abrir o programa, ele é quase que em tom de oração, né? Exato, fazendo exato. pedidos e eu acho que um dos motivos por eu entrar na oficina foi melhorar minha expressão escrita. Porque eu trabalho muito com a forma, com obra, tijolo, né? E, ao mesmo tempo, a criação. Então, de uma forma ou outra, eu tinha que fazer a ponte entre isso e, trabalhando a escrita, está me ajudando muito isso. Então, o poema em si, falando como se fosse uma oração, ele traz uma inquietação. E, por ser uma oração, que acalma, de certa forma. Então, inicia com uma inquietação, mas o final dele, se tu for ver, não vamos contar, porque quem depois comprar o livro vai perceber que realmente eu acho que a nossa vida diária é assim, né? Nós temos muitas inquietações, a pressão do meio, do trabalho é muito estafante e usar a literatura como uma forma também de se acalmar, de olhar para dentro, foi uma das minhas metas na oficina. Esse olhar da Angelisa como arquiteta foi muito legal para a oficina como um todo. Porque ela, como ela disse, né, ela trabalha com a construção, né, os andaimes, os tijolos, o reboco depois, a tinta final. E a construção do texto é parecida. Né? Você primeiro constrói o esqueleto do texto, depois você vai preenchendo até passar o reboco e a tinta final, que é a última lapidação, que é a última, né, revisão para deixar ele tinindo. Né? Então, essa visão que ela trouxe da construção foi bem construtiva. Olha só a redundância, né? Para toda a oficina, foi bem legal. Mas depois que nós entramos na oficina, eu, pelo menos agora, ler, não consigo não ver os andaimes, né? Depois que a gente descobre como um texto é estruturado, qualquer livro que eu pegue ou outras obras... A técnica ajuda, né? A gente começa a identificar. Ela fez um comentário uma vez, né? Ela disse, eu não consigo mais assistir um filme e nem ouvir uma música... Sem entender o que está por trás, né? O jornalista tem muito disso. Nós também temos muito disso. Até a novela, o porquê desfoca num diálogo. E as ferramentas que tu vê que foram usadas ali, né? Uma arma de Chekhov, uma metáfora às vezes não muito bem usada, uma analogia não bem construída, o subtexto, né? Porque eu falo muito isso com os alunos, né? Nunca mais vai ser o mesmo. Porque o bom texto... No bom sentido, né? Eu tinha um professor de redação jornalística que falava isso. Vocês vão assistir até os comerciais da novela de um jeito diferente. E é verdade, tu vai se tornando um cara, entre aspas, chato, mas... Ao mesmo tempo também é legal, porque tu começas a entender, né? a técnica daquilo que foi feito. Tu entende a construção, exatamente. Entende a construção do processo. O Sabino, que eu cito muito na oficina, né? Ele sempre diz que o bom texto literário são 2 textos. Né? É o que está escrito, são as palavrinhas ali, e o que está por trás. O que está, o não dito, né? A entrelinha. Aliás, aí vem a construção do leitor. Os estudos de semiótica na comunicação são fantásticos, né? Cara, às vezes é um certo exagero também. O pessoal começa a querer enxergar tudo, né? Porque o cara
Às vezes nem é, né? Naquela cena, botou não sei o quê, porque ele estava se sentindo oprimido e queria... Daqui a pouco ele só fez aquele traço mesmo, porque ele achou bonito. Né? Como diria o Magritte, né? Às vezes um cachimbo é só um cachimbo. Tem que ter um certo cuidado. Freud também retoma isso. Tem que ter um certo cuidado. Às vezes o cara fica também neurótico com isso aí, mas é interessante, sim. Nós estamos nos aproximando já um pouco, até um pouco além da metade do programa, e como sempre fizemos de imediato, nós vamos dar um tempo aqui na abordagem de escritos da Távola Redonda, poemas, contos e crônicas de oficina, obra organizada por Willy Bergamin, e nos acompanha aqui também a Angelisa Benedetti, uma das escritoras da oficina. Então, dicas do autor, roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui os escritores, Willy Bergamin e Angelisa Benedetti, eu vou pedir que de forma alternada vocês compartilhem com quem está nos acompanhando neste momento. Dicas de leitura podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que vocês entendam que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão com vocês. Começa, Angelisa. Bom, eu gosto muito de ler, sempre li muito, mas agora direcionado com oficina, eu gostei muito de ensaio sobre a cegueira. Então, eu acho que seria uma forma bem interessante de se ver o mundo atual e pensar um pouco também, refletir bastante. Já que a Angelisa citou um contemporâneo, embora já falecido, mas contemporâneo, eu vou citar um clássico, tá? O clássico dos clássicos, né? O Dom Quixote de la Mancha, o livro que inaugura o romance moderno, considerado o marco fundador do romance contemporâneo, que influenciou todo mundo que veio depois dele, né? Não teve um grande escritor que não tenha passado pela formação que Cervantes deu através do seu grande clássico. O livro mais vendido e traduzido do mundo depois da Bíblia. Saiu sobre a cegueira do Saramago. Saramago. Só para deixar aí claro também o autor, José Saramago. Português, Nobel de Literatura. Conhecidíssimo português, né? Só para não ficar o título pendente, Miguel de Cervantes no Don Quixote. E voltando aqui, então, na nossa obra, Escritos da Távola Redonda, a propósito, Angelisa, tu idealizaste a capa. Eu vou pedir aqui que a turma que está nos acompanhando... já estão dando um insightzinho ali, ó. Transmissão de pensamento entre mim aqui e os câmeras. Mas explica a capa. E ao mesmo tempo que em que tu explicas a capa, o porquê do título Escritos da Távola Redonda também. Exato. Bom, a capa nós pensamos que deveria ter, como a gente viu tanto essa observação do que está por trás, do que a mensagem que está passando, nós pensamos em algo que fosse leve. Então, os 14 dentes de leão aqui representam nós, os escritores, né? E o dente de leão é uma plantinha, né, que é muito comum e encontrada em qualquer lugar. E, ao mesmo tempo, ela é muito resiliente, né? Então, ela transmuta... E delicada aqui. Exatamente. Então, ela transmuta as dificuldades numa terra seca, pedregosa, às vezes, em leveza. Em beleza e leveza. E, além de que também ela espalha, né? De certa forma, a gente quis fazer uma analogia espalhando as palavras pelo mundo, né? Então, essa foi a ideia. E a távola é um tanto óbvio, né? A távola redonda partiu da nossa forma de como nos reunimos, né? Você se reuniu em círculo. Em círculo. E o não existe uma távola, não existe uma mesa. Né? A gente senta em círculo. Nós somos a távola. Né? Nós somos a távola. Por isso o título, então. Por isso o título. Né? No prefácio do livro eu explico um pouquinho melhor essa ideia, né? De que a mesa deveria ser muito grande se ela existisse, então ela só podia ser imaginária, né? E que o conhecimento está no perímetro, quer dizer, cada um de nós que formamos o perímetro tem o seu olhar, o seu conhecimento, né? Aqui representados pelos dentes de leão. Então, acho que a sacada funcionou, né? Ficou legal. Foi simbólico. E a Angelisa, como trabalha com isso, montou essa capa, ficou muito bonita mesmo. Nós estamos, evidentemente, focando aqui mais a Angelisa Benedetti, que está presente aqui. Tu já falaste sobre o projeto, citamos um pouco o trabalho do professor Ponzi nos seus textos. Que outros autores nós poderíamos, assim, de forma panorâmica,
tentar, ou se vocês não quiserem nominarem, para não ficar aquela história, dos 14 autores só citaram fulano e fulano. O Ponzi até foi iniciativa minha, né, para sermos justos com vocês, para não ficar aquele clima, vocês foram lá no programa e só citaram o Ponzi, ou só citaram não sei quem. De forma panorâmica, o que nós poderíamos contemplar aqui que não apareceu ainda? Tipo de estilos, de temáticas que vocês considerem relevantes? Eu acho que, como a Angelisa já falou, temos, por exemplo, o Daniel, né, que tem 14 anos e é super inteligente, traz esse olhar da juventude. Aliás, nós temos três adolescentes, né? Daniel Godoy de Oliveira. Isso mesmo. O Daniel é o mais jovem, mas tem, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme está servindo o Exército. Guilherme da Silva Machado. A gente chama ele de milico literário. Né? O milico literário, que escreve muito bem também. O Jorge Possamay já é escritor, ele já tem livros publicados individualmente. Então, são os 3 mais jovens, né? E eles demonstram uma maturidade, assim, uma visão de mundo que impressiona todos nós. Exatamente. Depois tem as profs, né? As professoras ali, a Ana Somacal, uma delicadeza, a Esther também, escreve muito bem. O Lucas, que já tá mais ou menos no meio, né? Isso. O Ponzi é o mais velho. A própria Ellen, né, que é a mãe do grupo, né, ela diz que eu sou o Rei Arthur. Não, o Rei Arthur é ela, né? Eu sou no máximo o Mago Merlin, né? Ela é que é o Rei Arthur. A Sinara, irmã da Ellen, é psicóloga, então traz todo um olhar. Já foi premiada agora. Foi premiada agora essa semana, vai para Minas Gerais, um concurso nacional, a Sinara. Ela passou de ficou entre as finalistas, um prêmio bem importante. E ela traz esse olhar psicanalítico, né? Então, na verdade, cada um vai completando. O Odacir, funcionário público, escreve muito bem também. O Neto, Reginaldo Neto, manda bem também. Na verdade, eu vou fazer uma confissão aqui, Fábio. A Maríndia, mãe do Daniel, escreve bem também. A Maríndia Godoy, a propósito, que trabalha aqui na Câmara também, assessora parlamentar da casa. Exatamente, Maríndia. Todos acho que estão... Dá uma olhadinha, ver se eu não esqueci ninguém. Mas eu acho que todos estão mandando muito bem do seu jeito, com o seu olhar, contribuindo, né? Eu acho que essa é uma das grandes sacadas do grupo. A Cleia também. A Cleia Pisetti já tem obras publicadas em outras antologias, né? Filha do seu Luiz Pisetti, né, que eu tive o prazer e a honra de escrever a biografia dele. Então, cada um traz um olhar muito distinto, né, do seu ponto de vista, a sua bagagem, a sua maturidade, as suas leituras, e acrescenta muito ao grupo. Nós estamos na reta final do programa. Eu gostaria... A propósito, estamos aí às vésperas da Feira do Livro de Caxias do Sul. Como que vocês irão se posicionar? A obra já foi lançada. Vocês pretendem fazer um novo lançamento na feira com os autores, reeditar a oficina ou fazer algum engajamento com o público, uma dinâmica de leitura, de escrita, de produção literária? Enfim, estou te provocando aqui, mas no sentido de entender como é que vocês vão se posicionar. A feira que começa mais para o final deste mês de setembro e depois se prolonga no decorrer de outubro, com a nossa queridíssima Maia Falks, de patrona da feira, minha amiga pessoal. Estou muito gratificado de ver a Maia como patrona. Aliás, o Iri já foi patrono da Feira de Caxias do Sul também. 2015, pode passar rápido aí, Iri. Exatamente. E faz tempo que nós estamos aqui conversando. 2015 o Iri vinha aqui para falar sobre a Feira do Livro. Como que vocês estarão na Feira do Livro, a propósito, então, Iri? Dia 15 de outubro, nós faremos 2 atividades. Né? Já mais para o final da feira. É o último sábado da feira. Nós vamos fazer uma sessão de autógrafos, se sobrar livros. Nós estamos com essa... Nós tivemos o lançamento e foi um sucesso. Ele é muito fácil de ler também, né? Ele se tornou curtinho. É eclético, né? Então, o lançamento ali, a gente vendeu muito livro. Já tem gente sem livro, né? Sim. Você é uma, né? Não tem mais livro. Eu já não tenho mais livros. E a gente talvez tenha que fazer até uma reedição até lá. Vamos ver. Mas está marcado, está agendado para o dia 15, uma sessão de autógrafos, se eu não me engano, às 15 horas. E na sequência um bate-papo com todos os autores. Era isso que eu estava me referindo. Nós vamos fazer um bate-papo, eu vou mediar, cada um vai falar do seu processo e tal. Nós queríamos ter feito isso no lançamento, mas foi impossível. Mas a Feira do Livro, eu acho que é legal isso, né? Porque também eu acredito assim... de quem observa mesmo. Desinibe outras pessoas que, mas isso aí não é para mim e tal. Não, daqui a pouco o sujeito se descobre ali. Por exemplo, o teu caso, que é uma arquiteta, né? Aquela coisa mais dura, mais das exatas. Então,
Tá, mas eu também não posso ler, eu também não posso escrever o meu texto, né? É aquela história, né, Willi? Mas quem que escreve bem? Qual que é o melhor texto? Se o sujeito não começar... Exatamente. Né? Não existe, assim, o escritor ideal, né? E às vezes é uma surpresa, tem a sua nem caminhada, imagina, né? que tem dentro de ti isso, né? No meu caso, foi realmente, eu queria aprender, eu escrever o básico e realmente foi algo além. Então, acho que isso também é importante a gente passar para o grande público, que qualquer um pode, né? Willi, a propósito, falaste em continuidade da oficina, ela prossegue com esses mesmos integrantes? Vocês vão abrir um processo de inscrições para agregar mais pessoas? Como que vai funcionar isso? Na medida que até acho que a própria Feira do Livro vai dar uma visibilidade boa ao grupo, né? Ótima pergunta, eu queria mesmo falar sobre isso. O grupo permanece, né? Eles, como foi dito aqui, eles não quiseram parar. Né? E a literatura não se esgota, né? Fábio, você é um leitor, sabe, né? A gente já trabalhou na oficina conto, crônica, romance, livro infantil, novela. Falamos um pouco sobre ensaio, cinema, obras, a gente pega... Pintura. Pintura. E agora a gente vai começar um novo módulo para falar sobre romance. Então nós vamos falar sobre semiótica, sobre construção narrativa, construção de personagem, cenário. Vamos fazer vamos dissecar o grande romance. Né? O romance que é a narrativa longa, né? Importante dizer para o pessoal de casa, romance não tem a ver necessariamente com amor, né? Com uma historinha de amor. Romance como gênero literário, claro, que é uma narrativa longa, que pode não ter romance entre homem e mulher, ou dois homens ou duas mulheres, nenhum, né? É uma narrativa Geralmente longa. até tem, mas a questão não é, mas nem não sempre, é essa. Nem né? sempre. Então é esse o foco. Gênero em si, né? Então nós vamos dissecar o romance. Mas eu acho que o mais importante de falar, né, eu gostaria até que a Angelisa falasse, do processo catártico da oficina e da escrita. Né? O quanto isso foi terapêutico para as pessoas, acho que a Angelisa pode falar melhor do que eu. Então, assim, nós estamos na reta final. Eu vou tomar tuas considerações como as últimas, no sentido de que em tempo vocês vão divulgar e daqui a pouco quem quiser se agregar, acredito que possa fazer parte. É isso claro, que está aberto. É isso que tu quiseste dizer? Isso mesmo. E aí a Angelisa Benedetti, então, faz suas considerações finais. Não, eu acho que assim, está sendo um processo ótimo poder participar e justamente por isso. O Willi conduz nós muito bem também, traz alguns temas difíceis, né? Como será o seu último dia de vida? Foi o último que a gente trabalhou, o último exercício. Então, essa provocação de fazer com que tu olhe para o interior, de certa forma, é muito terapêutico para a gente também, olhando para dentro, entender o mundo que está ao nosso redor. Então, a gente convida quem tiver interesse, amor pela leitura, né? Que isso é importante também ter como premissa básica para entrar. E estamos abertos também a novos integrantes. Com certeza. Exatamente. Serão bem recebidos. Tá bem. Muito obrigado, então. A gente que agradece. Nós Estão convidados a conhecer. Muito obrigado, então. Bate-papo muito bacana mesmo aqui, tratando de literatura, de produção literária, né? Acho que foi um enfoque diferente do Café com Letras, que geralmente fica mais focado numa obra em si. Aqui foi muito mais a produção literária do que necessariamente a obra, mas também conseguimos dar uma visão panorâmica dela e tratamos especificamente de escritos da Távola Redonda, poemas, contos e crônicas de oficina, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, organizada pelo escritor Willi Bergamin, que nos brinda aqui com a sua presença, e junto com ele também a Angelisa Benedetti, uma das escritoras e participantes dessa oficina literária. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.